Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Movimento Saudável. Lembrando aqui que o nosso objetivo é trazer informação de forma prática, leve, para trazer hábitos saudáveis para você proporcionar aí no seu dia a dia, levando saúde e bem-estar para você. Eu sou Carol Costa, nutricionista e diretora da Gold Medic Saúde e Bem-Estar. E claro, não posso deixar de mencionar de você nos seguir nas redes sociais Carol Costa e Gold Medic e também nos seguir e ativar as notificações no canal do YouTube Movimento Saudável. Certo? O podcast de hoje é para falar sobre algo essencial para qualquer pessoa, a importância da rede de apoio. Quem nunca tentou começar algo sozinho? Foi um dia, foi dois e depois desistiu. Ter pessoas ao nosso lado pode sim fazer toda a diferença. E para esse bate-papo que vai ser massa, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast Rafaela Torres, nossa influenciadora e empresária, né? Referência em moda. Sigam ela, gente, que é cada dica. Hoje mesmo eu vi uma dica de um coque que eu amei, só não sei se vai ficar bom no meu cabelo. Mas que, assim como todos nós, também teve sua dificuldade, né, de adquirir hábitos saudáveis. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que isso aconteceu na vida de Rafa. Peço também que ela aqui se apresente, que fale um pouquinho para vocês quem é Rafaela Torres, porque se deixar eu falar aqui, vou passar uma hora falando dela. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Como você já sabe, eu sou Rafaela Torres e siga minha rede social, igual você se apresentou aí, o Mundo da Gringa, né, minha gente? Para vocês verem um pouquinho como é meu dia a dia. Gente, Rafa também tem salão, viu? Tem salão dele. Sigam também, sou Beauty Recife. Porque ela não tá querendo falar as outras redes sociais dela, mas é importante que ela trabalhe com moda. Então, qual é o outro Instagram, Rafael? Tem vários, disse Carol. Mas fala do salão, Rafa. Pronto, do salão. Sou Beauty Recife, que fica na Rua Francisco da Cunha, 153. Vale a pena você ir lá para resgatar um pouquinho mais a sua autoestima, né? Super vale, já fui. Sou a prova viva cliente, que vale a cliente. pena. Sou a prova viva que vale a pena. Rafa, a gente sabe como é difícil, Rafa, criar novos hábitos. Todo mundo que está aqui ouvindo a gente, tenho certeza que já passou por essa situação, de algum momento tentar mudar para criar um hábito mais saudável na vida e não conseguiu. Teve que buscar ajuda. Me conta, você já passou por esse processo, que eu sei que você passou, mas conta um pouquinho pra gente como é que se deu isso na sua vida. Primeiramente, eu vou começar desde o princípio, né? Quando eu fui fazer intercâmbio, que foi o meu auge de peso, né? De ganho de peso, eu fiz meu intercâmbio em 2007. E o que foi que aconteceu? Eu tenho problema de tireoide há muitos anos, então eu convivo com esse problema também há muitos anos. Só que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui naquela cabecinha de eu vou procurar o melhor profissional. Chegando lá, me indicaram o melhor endocrinologista, que cuidava justamente do tipo de problema que eu tinha na tireoide, que é de Hashimoto. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz, não, vou para ele é o melhor, vou para ele porque ele pode passar outro medicamento. Porque quem não conhece da doença, acha que existe vários medicamentos que eu preciso tomar o tempo todo e por aí vai. Não só aquele medicamento para compor o organismo. Quando eu cheguei lá, ele disse que era uma besteira, que eu não tinha problema de tireoide. E eu perguntei, lógico, novinha, né? Aí eu preciso continuar tomando medicamento? Ele disse que não. Na hora, eu parei. Eu vou até ser mais breve. Nesse contexto, morando fora por 4 anos e meio, eu acabei adquirindo 26 quilos. Eu, pequena, com 26 quilos a mais, é muita coisa, né? Tu chegou a pesar quanto, Rafa? Eu cheguei perto dos 80. 80 quilos? Foi, perto dos 80. E eu saí daqui do Brasil. Tem quanto de altura? Ó, curiosidade. 1,62 m. Aí, o que acontece? Eu saí daqui pesando 55. Caramba. E voltei com 26 quilos a mais. Eu tenho até um pouquinho a mais. Só que os 26 foi quando eu me pesei na balança que eu disse, nossa, 26 quilos. Depois eu engordei um pouco mais. Aí, quando eu voltei para o Brasil, foi que eu comecei. Primeiro que minha família toda estava meio estarrecida quando me via. Achava que aquilo era impossível. E eu não percebi que eu estava engordando. De um inverno para o outro, não, de um verão para o outro, de 36 eu passei para 44. E o short 36 não entrou no meu joelho. Aí na minha cabeça eu achava que o 36 ia entrar, né?
Não chegou no meu joelho. Então, comecei a me preocupar. Aí, voltando para o Brasil, eu fui atrás. Não fui atrás, não. Fui meio que empurrada aí atrás de uma rede de apoio. Foi aí que eu conheci o Dr. Vasma, que foi apresentada por um primo. E ele foi me mostrando, dizendo como é que era hábitos saudáveis e o quanto era prejudicial a pessoa chegar a um sobrepeso, a obesidade. E ele me explicou E naquele tudo. momento ele explicou para você que você estava nesse nível. Ele me explicou que eu estava de sobrepeso. Ainda de sobrepeso. Não cheguei naquela linha. De obesidade. E ele conversou muito comigo. Conversou e dizendo dele mesmo. Que ele tem problema de tireoide. E que em vários fatores. Aí foi quando eu falei, eu também tinha. Aí ele fez, você tinha? Não, você tem, não? Eu fiz, eu tinha. Porque o médico lá fora disse que eu tinha. Então eu parei de tomar um remédio. Ele fez, você precisa ver suas taxas. E foi aí que a gente descobriu que a taxa estava totalmente desregulada. E foi por isso que eu ganhei peso. Né? Porque quando estava tudo regulado, estava bem. Não estava tendo problema de nada. E aí a gente viu como ficou desregulado. E quando voltou a ficar tudo normal, em uma semana eu emagreci muito rápido. Muito rápido. Que eu ainda fiz, nossa, como foi tão rápido? E tinha passado por vários endocrinologistas aqui. E nenhum tinha feito minha taxa voltar. E o Dr. Vasma, ele é clínico geral. É por isso que eu confio nele cegamente. Quando ele viu, ele fez, vamos fazer um teste? Vamos. Aí ele me deu uma alternativa. E nessa alternativa eu consegui controlar a tireoide e voltar a usar meu Puran. Que aí fez com que eu equilibrasse tudo. Você fez o controle hormonal. Que aí fez com que equilibrasse tudo. Foi daí que eu procurei o quê? Academia. E tá em grupinhos de academia, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. E eu não queria ter personal me enchendo o saco. Porque eu sabia que com o personal eu ia ser obrigada àquilo. E eu não estava ainda nessa fase de estar obrigada. Entendeu? Aí eu fiz, não, vou para grupos de academia. Vamos para o CrossFit, amigos do CrossFit. Então, eu tinha a turma das 6 horas que eu mal malhava. Só conversava, tinha meu grupinho e malhava assim, esporadicamente. Aí eu comecei a ver que eu estava indo para academia só para o bem-estar. E eu não estava fazendo atividade física como eu deveria. Aí eu fui dando os estalos. Que se eu focasse ia dar certo. Quando eu focava... Já tô fazendo mais difícil que acordar cedo e ir pra academia. Tá faltando só a parte do treino. Aí foi aí que eu comecei a focar. E quando primeiro eu vi uma moça na academia, não sei nem o nome dela, que eu disse, nossa, como ela emagreceu rápido. Aí um professor da academia focou em dieta e em treino. Aí eu fiquei, eu vou focar na dieta e no treino, então. Se ela pode, eu posso também. Com certeza. Então eu fiquei nessa, né? Eu disse, se ela pode, eu posso. Aí eu comecei a ficar mais de querer treinar. Aí eu treinava e depois que eu treinava, eu começava a conversar com o povo. Mas antes disso, não. Então eu comecei a ver o que seria melhor para mim para poder entrar na vida saudável. Lógico. Aí eu consegui emagrecer os 26 quilos. Eu consegui procurar ver alimentos que realmente me fizeram bem, né? Então, eu comecei a ser seletiva na alimentação, que isso me ajudou também muito. Mas seletiva pro bom, não pro ruim, né? Então, eu comecei a ver que se eu mudasse só um pouquinho, eu ia tendo resultados. Mas eu não queria nada muito drástico. Porque quando a gente faz tudo muito rápido, volta. Né? Então, eu não queria essa decepção. Então, comecei a ver que uma nutricionista era importante, que um médico acompanhando era importante, que amigos na academia era importante. Você mesmo foi super parceira minha por um bom tempo, a gente treinando juntas. Bora, Rafaela! Bora treinar, Rafaela! Para de conversar, Rafaela! Pois é. Então, a gente no treino, eu começava a ver você treinando bastante e o que eu fazia? Eu também posso e eu vou treinar também. E eu não faltava por isso. Mas quem disse que também não tinham dias? Que eu olhava assim e dizia, não tô afim. Olhava para cima e eu só esperava a Carol mandar uma mensagem, dizer, tive um imprevisto. Para justamente dizer, então a gente remarca. Pois gente, agora eu tô descobrindo que o desejo dela era só que eu dissesse assim, Rafa, hoje eu não vou não, aconteceu. Coitada. Aconteceu acho que uma vez e no dia eu fiz, eu vou, só porque ela disse que não ia, eu vou. Aconteceu mesmo uma vez. Realmente. Faça chuva, faça sol, a gente tava lá, firme e forte. Mas foi assim, nesse contexto que eu vi o Rede de Apoio.
o quanto é importante uma rede de apoio, até para ter resultados. E impressionante. Quando o Rafa estava treinando, a gente passou um longo período treinando, mas aí precisei me mudar, enfim. Mas calma, que teremos o retorno da dupla. Teremos o retorno da dupla. Inclusive, fui hoje na academia e todo mundo perguntou por você. Cadê ela? Cadê tua dupla? Enfim, fora as mensagens que eu recebo todo dia. Né? Cadê você? Sumiu, mas calma, a gente também vai aparecer. Mas a gente fala aqui muito sobre motivação. Acho que quando a gente abre o Instagram, né, aparece muita coisa sobre motivação. Mas, gente, de verdade, nem sempre ela está presente. Nem sempre ela está presente. Eu até me arrisco a dizer que quase nunca ela está presente. A não ser que a gente compre aquela roupinha de treino, né? Que aí a motivação ela vem rápido, porque a gente quer colocar no outro dia. No meu caso, é meme novo. Qualquer meme novo da academia que eu vou executar, era a minha motivação. Fazer a gente pagar mico, né? Mas você sente que ter pessoas ao lado, ela ajuda realmente a manter o foco, mesmo quando esse desânimo bate, correto? Total. E assim, eu acredito muito o horário que você vai, o ciclo de amizade que você tem ali. Poxa, todo mundo treinando naquele momento. Ali era uma grande família, vamos dizer assim, né? A gente realmente tinha uma grande família e era impressionante. Com o passar do tempo, os elogios que a Rafaela recebia sobre a evolução no resultado dela. E não era só mulheres, não, era personal trainer, tudo. E até mundo. Amigos, né? Fazia muito bem, Rafa, vale a pena. Olha aí, você tá focado. Eu fazia, estão prestando atenção no meu treino. Exato. Então, assim, a primeira dica de hoje, desse podcast esteja com pessoas que lhe levam para o objetivo. Total, para não desistir. Porque, gente, quem aqui, Rafa, você já escutou? Eu vivo escutando isso. Menina, não vai hoje não. Um dia só. Um dia só faz tanta diferença. Um dia só faz diferença. Um dia só. Parece não fazer diferença, talvez não para o resultado em si. Um dia só para o resultado não vai fazer diferença. Mas quando a gente fala de construção de hábito, um dia só você perde um pedacinho daquele hábito que você construiu. Total. Né? Então a gente sempre estava ali, levando. E cuidado com a rede social, né, Carol? Porque na rede social tem muita... eu digo que é dieta fake. Fala que aquilo ali dá certo, funciona por uma semana, ali é só desinchar. Não é nada de perda de peso e acaba que a pessoa fica naquela, vou procurar outra dieta para seguir. Não, vou para um grupo de não sei o quê, para ver se dá certo. E muitas vezes não dá, né? Porque a gente sabe que não existe milagre, né? Exato. Existe constância. São poucas pessoas que a gente vê ao nosso redor que realmente trabalham com verdade. Total. Né? É muito difícil. Resultado, ele não se conquista do dia para a noite. Principalmente quando é um resultado de corpo, não se conquista, de fato não se conquista. Quando tem um resultado dia para noite, aquilo que promete emagreça 5 quilos em uma semana, desconfia, gente. Desconfia, porque não é assim que funciona. Deixa eu entrar aqui no tema que ela vai amar. Moda, autoestima e, claro, bem-estar, porque a gente está falando de bem-estar. Quando a gente fala de autoestima, o bem-estar acho que já vem. Rafinha, tu trabalha direto com moda. É um universo que tem tudo a ver com autoestima. É muito bom você vestir alguma coisa e não só vestir, mas ter um cabelo, uma maquiagem e ficar bem na frente do espelho. A gente quer se sentir bem consigo mesmo, principalmente nós mulheres. Você se sente que está cercada de pessoas que te apoiam nessa influência, não só na sua rotina, mas também na forma como você enxerga essa parte de moda ou não? É muito mais um mundo competitivo para você do que pessoas que realmente lhe apoiam. Carol, veja, acho que ser competitivo em todas as áreas, né? A gente sabe que existe. Mas, assim, meu envolvimento não só com a moda, mas com a beleza em si. Eu gosto de beleza, eu gosto de bem-estar, eu gosto de cuidado, eu gosto de me cuidar. Então, isso faz com que a gente tenha um crescimento diferente. Então, eu não penso como muitos pensam, eu vou me cuidar para poder ela estar me vendo mais bonita. Não, eu me cuido por mim. Independente se minha coleguinha tá se sentindo bem ou não com minha aparência. Se eu estiver bem, todos vão achar bem. Não tem aquele ditado, eu não sei o ditado certo, mas é que se você não se valoriza, quem é que vai te valorizar? Exato. Né? Então, eu sempre pensei nisso. Poxa, se eu gosto de fazer isso, se eu gosto de fazer essa rotina, por que não falar para os outros como é que eu faço minha rotina? Todo mundo fala muito da minha textura de pele,
Porque eu não uso muito produto, nada, assim, produto, eu tô dizendo maquiagem pesada, nada, entendeu? Porque eu gosto de uma coisa mais natural. Mas por que que a pele é boa, entendeu? Então, tipo assim, essas besteirinhas. Aí eu gosto de dar dica, eu gosto de informar produto, eu gosto de mostrar parte de moda em si também. Mas eu gosto de algo que, tipo assim, o que que meus olhos veem de belo para eu mostrar para os outros. Entendeu? É tanto que tem dias Independente de querer agradar alguém. Eu não. Eu nunca fui de querer agradar. Eu sempre fui de, se eu tô me agradando, quem gostar disso vai se agradar também. Agora, se aquela outra pessoa não gostar, eu acho que é porque eu não faço parte do perfil dela. Exato. Entendeu? E nem por isso ela deixa de ser uma pessoa boa ou ruim. E nem por isso você deixar de fazer também. Nunca. E nem vai se sentir mal por conta dessa uma ou essa duas que não se adaptou a você, vamos dizer assim. Vamos falar de adaptação. Exato. É tanto que no começo que eu voltei dos Estados Unidos e ficava mostrando, tipo, minha vida fitness. Não era minha vida de fitness, eu mostrava para aquilo ali me incentivar. E mostrar que eu estava modificando meu corpo. Entendeu? Que aquilo ali estava me ajudando a modificar. E quantas pessoas também não se modificaram através de mim? É tanto que eu fazia, nossa, fulaninha falou comigo dizendo que começou uma dieta por causa disso. Aí veio outra pessoa de São Paulo falando isso. Então eu comecei a ter uma rede dentro da minha rede, uma rede de apoio. Aí eu comecei a criar grupos. Aí muitas vezes você vai por essas pessoas, poxa, porque você falou em decepcionar. Então, para não decepcionar as pessoas que acreditam em você. Total. Que se inspiram em você. Total. E que precisam de você. Né? A palavra é exatamente essa. Você fazia por elas. Igual aquele grupo que a gente fez ano passado de mulheres, o Squad, que era justamente um grupo de apoio. Que esse grupo de apoio era justamente para atingir o objetivo principal seu, de cada uma daquelas mulheres. Mas dentro do objetivo, tinha gente que queria perder 2 quilos. Tinha gente que queria só ter hábito saudável. Tinha gente que só queria um estímulo para ir para a academia. Então, eram diferentes pessoas que estavam tendo diferentes resultados. Então, a gente não pode comparar o objetivo de Carol para o meu objetivo. Não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes há a distorção. Então, você vê aquela atriz, aquela celebridade, ou até aquela influenciadora que perdeu 50 quilos e está linda e maravilhosa. Meu Deus, como é que ela conseguiu sem cirurgia, sem nada? Quem garante que não teve cirurgia? Exato. Quem garante que não teve um procedimento? Quem garante? A pessoa na rede social mostra o que quer. Entendeu? Por isso que eu gosto da... Tem tanta gente frustrada hoje, porque não atinge de forma tão rápida esse objetivo. Que Cicrano, Beltrano, enfim, atingiu. Poxa, por que isso não acontece comigo? Será que o problema sou eu? Não, o problema não está em você. Não está. Não está em você. Respeita o processo. Por isso que eu não acredito no Instagram super positivo, certo? O que é o Instagram super positivo? Minha vida é maravilhosa, eu tenho o melhor emprego, minha família é linda. Mas por trás, ninguém sabe da vida de ninguém. Exato. Entendeu? Então, por isso que eu tento passar pelo meu Instagram, não é aquela rotina do dia a dia. Você não vai ver eu escovando dente, penteando o cabelo, entendeu? E mostrando o que eu quero mostrar. Não, se tiver dia que eu não queira aparecer, meus parceiros já sabem. Eu não estou bem ali para aparecer. E justifico no final. Eu digo, gente, hoje foi um dia muito conturbado. E eu não estava afim de aparecer. E eu falo assim mesmo, você sabe disso que eu falo mesmo. Não estava afim de aparecer. Ou então... eu não tive tempo de postar 1/3 do que eu fiz no dia. Às vezes eu gravo tudo e às vezes eu não consigo postar. O que é bom de uma parceria que tem essa troca é justamente entender também que eu sou humana. Isso é empatia. Que eu sou humana. Isso é empatia. Né? Exato. E não tem essa cobrança. A cobrança deixa de figurar você sendo uma pessoa real. E você acaba tendo que fazer um roteiro da sua própria vida. Eu não julgo influenciadores que fazem roteiro da sua vida. Eu não faço. Eu até parabenizo, porque consegue. Porque eu não consigo. Eu estava dizendo, em 5 minutos eu estava ali. Meu Deus, em 10 minutos eu já vou para outro canto. Saindo daqui, já estou em outro canto. Consigo. Se eu mostrar, o povo vai dizer, Dana, essa menina só sai o dia todo ficar no meio da rua. É meio chato, né? Não faz nada não faz nada, só fica no carro para cima e para baixo. Fica no carro para cima e para baixo. Isso não existe. Ninguém sabe o por trás, né? O que a gente faz para aquilo se executar. Não entendeu? Sabe. Todo mundo tem o quê? 5 minutos, 2 minutos do tempo do influenciador. Mas não tem 24 horas. E 24 horas é muito importante. É muita água que corre por debaixo da ponte, né? Quando o assunto é rede social, que a gente já está falando aqui dela, muitas pessoas se sentem pressionadas por esses padrões inalcançáveis. A gente falou aqui, né?
padrões que, de fato, aconteceram coisas por trás e a pessoa em si se sente pressionada porque eu não consigo atingir. Como é que a gente consegue encontrar um equilíbrio? Assim, sua visão, né? Que você respira isso, você vive muito isso. Qual é a sua visão para encontrar o equilíbrio entre a inspiração, poxa, Rafa me inspira, e entre a autocomparação, o que eu posso conseguir, o que eu posso ser, o que é que Rafa faz de atitude, de ação, que eu também posso fazer, que talvez eu tenha o mesmo resultado que ela. O que é que você enxerga como equilíbrio? Carol, veja, eu falar um pouquinho do começo. No começo, realmente, eu me comparava, mas não é me comparar a outra pessoa assim diretamente, mas eu me comparava a situações. E dizia assim, poxa, fulaninha consegue fazer isso. Eu também consigo. Porque às vezes eu achava que eu estava desistindo. Mas não era desistindo, eu estava pausando aquele momento para ir para o momento oportuno mesmo. Mas como eu era mais nova, então eu acho que o amadurecimento fez com que eu enxergasse, né, que se a gente faz o nosso melhor, já é o nosso máximo. A gente está dando o melhor da gente naquele momento. Se você me chamar para fazer, vamos dizer, uma apresentação, eu vou dizer, Carol, nunca fiz, mas eu vou dar o meu melhor. Tu confia? Confio. Então pronto, já basta a confiança do outro no meu trabalho. É tanto que, graças a Deus, eu sempre consegui mostrar o meu trabalho da forma que eu mostro, da vida real, do dia a dia, da melhor forma que existia. Mas nunca pensando eu vou fracassar se eu fizer assim. Eu acho que eu não vou tentar assim. Entendeu? Então eu comecei a não olhar os Instagrams dos outros. Não olhando, eu não comparo. Eu só tenho a mim para me comparar. Então eu prefiro, às vezes, quando eu estou fazendo um trabalho grande, não olhar o Instagram de ninguém. Porque acaba tendo um gatilho e a gente acaba se cobrando de algo que realmente não tem como se cobrar. Verdade. Então eu acabo vendo por outro lado. Eu faço, se eu conseguir atingir isso da melhor forma, é o meu melhor trabalho. E meu cliente vai amar. Pronto, acabou-se. Entendeu? Porque a gente recebe roteiros para fazer, a gente recebe tudo isso, mas com um jeitinho. Eu converso com o cliente e mostro que eu não sou uma influenciadora de roteiro. Eu não consigo roteiro. Eu entendo o que o cliente quer, mostro do meu trabalho e ele diz se gosta ou não. Que na maioria das vezes ele vai, maravilhoso. Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava. Ele roteiro na cabeça dele e você Total. fez a disruptura na cabeça dele. Se a gente fizer assim, eu acho que vai ser melhor para mim e vai ser melhor para você. Vai ser mais autêntico. Quando eu tava nos Estados Unidos, num parque, na Disney, eu tinha que fazer um roteiro, eu tinha que criar um conteúdo dentro da Disney que passasse meus parceiros de uma forma super leve. Ninguém percebeu que aquilo ali estava tendo parceiros meus. Entendeu? Mostrei da forma mais engraçada. Disse que fulaninho não sei o que, marquei o arroba e pronto. Então, foi uma forma mais leve. É tanto que eles têm resultado. Todo parceiro meu, graças a Deus, tem um resultado legal. Não que eu prometa, eu não prometo nada não. Para ninguém. Mas eu uso da tática do boca a boca e da rede social. O boca a boca. Quantas vezes a gente conversando em off, eu não falo de um parceiro ou outro? Fala. É fato, porque eu coloco eles no meu dia a dia. Então, fica muito mais fácil propagar o nome de alguém quando a gente está com ele na ponta da língua. Quando você respira e você vivencia aquilo. E parece que o universo conspira ao nosso favor, né? Sempre aparece alguém que estava precisando de um médico, que estava precisando de uma loja, que estava precisando de uma clínica, que estava precisando de alguém. Aí, o que eu faço? Eu tenho um parceiro ideal para você, só vá lá. Se você gostar e se identificar, você continua. Então, eu sempre sou assim, eu não faço, vá lá, menina, é melhor, não sei o quê. Não faço isso. Eu tô há 11 anos, vamos dizer, 11 não, muito mais. Com o doutor Vasma mesmo, eu tô com, meu Deus, acho que uns 14 anos, desde 2011. Misericórdia. Desde 2011. 14 anos com o doutor Vasma. Por aí. Quem sabe ele não é o próximo a vir aqui. Eu acho que é muito conhecimento ali, viu? É bastante. Doutor Vasma é um motivador. Nessa parte de saúde, de bem-estar. Ele respira bem-estar, né? Não, e eu mando mensagem para ele, doutor, tô desmotivada. Aí sabe o que ele faz? Você já treinou hoje? Não. Então, talvez seja isso. Você precisa de motivação indo para a academia. Tendo um hábito saudável, tá treinando, você vai ver as pessoas e pronto, voltou a sua motivação.
Dito e feito. Aí no outro dia, tô eu na academia e tô amando. Eu faço, realmente, eu não posso quebrar a rotina, eu tenho que estar na rotina. Peraí, se eu ficar aqui, eu vou conversar com A sua gente Carol. vai conversar bastante, mas calma. Vamos agora falar de como é que a gente pode criar esse ambiente para mudança. Né? Além de pessoas, claro, a gente fala de rede de apoio, a gente linka logo com pessoas, mas a gente sabe que o ambiente ele influencia muito os nossos hábitos. Você já fez alguma mudança no seu dia a dia, seja na rotina ou em algum lugar que você vive, enfim, que te ajudou a manter um estilo de vida mais saudável? Sim. Sim. Antigamente eu malhava à noite, depois de todos os meus trabalhos, cansada, sem vontade nenhuma de estar na academia. Já conversava de manhã. Não, e deixa eu lhe dizer, eu ficava mais calada. Sério? O povo falava comigo e eu respondia, aquele negócio, feedback. Eu tô lá, dando a resposta. Mas eu não estava presente. Não estava naquele movimento que eu tenho de manhã, conversa com Deus e o mundo, depois de malhar. Né? Mas assim, eu ficava muito cansada. Aí, até que, mais uma vez, o doutor Vaz me fez, olha, para a mulher, o melhor horário para malhar é pela manhã. Questão hormonal, não sei o quê. Teste. Fiz, doutor Vaz, me acordar de 5 horas da manhã. Teste. Primeira semana é péssima. Vai ser sofrida. A primeira semana é sofrida. Quem diz que é bom, não, a primeira semana é sofrida. Aí quando eu passei da primeira semana que eu comecei a ir pela manhã, eu mudei. E pra mim, na rotina de trabalho, de tudo, foi a melhor coisa do mundo. Eu volto pra casa, eu faço, não preciso ir pra academia, porque eu já fui. Exatamente. Vou pra casa tomar um banho, assistir alguma coisa e dormir. Entendeu? Então, assim, esse tipo de mudança, pra mim, foi muito bom. Agora, não foi fácil. Desistir, pensei várias vezes, mas como meu pai sempre diz, que desistir a gente não é para desistir não é uma opção. Mas não tu já é sabe, opção. né, a frase, já sabe a frase. Desistir não é opção. É muito interessante esse ponto. Eu também tinha um hábito de deixar o treino para o final do dia. Assim, depois que terminasse tudo, como o treino é algo, a gente está falando muito de atividade física, mas daqui a pouco a gente também pode entrar na alimentação. Mas treino é algo muito você com você mesmo. É obrigação com você. Você não tem obrigação. Eu não tenho obrigação com o Rafa de treino. Era uma obrigação minha. E aí, o que é que a gente fazia? A gente se sabota. Como é um compromisso comigo, então eu vou me resolver comigo, que não vou hoje. Então, tira da frente logo cedo. Todo compromisso que você tem com você, tira da frente, que além disso, você torna o seu dia muito mais agradável, né? Pela explosão hormonal que o treino proporciona, não só, né, a parte estética. A gente não só está olhando a parte estética, até porque depois de uma determinada idade a gente não olha mais só o estético. A gente tem que olhar o bem-estar. Total. E como o Dr. Vasman disse para você, você vai se sentir muito melhor. Muito melhor. Você vai se sentir até mais motivada, você vai sorrir mais. Exato. Sem sombra de dúvida. E você acredita, Rafa, que pequenas ações do dia a dia, como uma conversa positiva, um elogio, é importantíssimo. Vídeos de meme, por exemplo, podem sim ser um incentivo para alguém que precisa mudar. Eu sei disso, porque todo meme postado, eu recebi um feedback dizendo, adoro você e Carol treinando juntas, porque eu vejo, na cabeça deles, eu vejo tipo uma pessoa que gosta de treinar muito e outra que não gosta tanto, mas tá lá. Aí eu, nossa! Assim, a gente olhando por esse parâmetro, a gente faz. Eu não interpretei como eu, tipo, sou a atleta banana, mas eu gostei daquilo, eu fiz. Porque você se eu conseguir motivar, então tá tudo certo. E terão pessoas igual a Rafa, e terão pessoas igual a Carol, e terão pessoas que ali, o meio termo, enfim, que tá entre as duas. E que tá tudo certo. Não, e você tem um treino muito mais avançado que o meu, eu consegui lhe acompanhar dentro do meu peso, mas eu consegui. Entendeu? Que eu podia. No começo eu fiz, oxe, Carol vai treinar comigo. Não, Carol, eu não vou conseguir treinar contigo, não. Consegue, Rafa, consegue. Consegue, minha filha, consegue. E eu vi que eu conseguia. E eu comecei a ver que o quê? Eu tava me sabotando, né? Exatamente. E não existe bicho de 7 cabeças. Quando você. É um lado muito positivo que a Rafa tem. Ela se joga, pelo menos. Eu me jogo. Ela não fica nessa, não consigo, não vou. Não, peraí, deixa eu tentar. Vamos tentar. Eu fazer. E eu sou o tipo da pessoa que primeiro você tenta, depois você reclama. Porque assim, a pessoa nem tentou. É igual a comer um alimento, experimentar um alimento novo. Não gosto. Tu provou, abençoado? Não é isso. Não provei, mas só em olhar eu não gosto. Eu disse, rapaz. Então assim, tenta, experimenta, prova. O novo, muitas vezes, para algumas pessoas, o novo ele repele. Porque o ser humano ele busca sempre a zona de conforto.
tudo que está aqui, ó, É. na sua zona de conforto, ele vai querer manter sempre a zona de conforto dele. Tudo que tira o ser humano da zona de conforto faz ele querer voltar. Voltar. A prova disso é a musculação. Né? Total. A musculação, você passou quanto tempo aí sem treinar, Rafa? Passei 2 meses, né? 2 meses de viagem, sem treinar. de tudo, Enfim. trabalho. Uns 2 meses sem treinar. Aí Mas você voltei. voltou, mas tá sentindo todos os arredores, Tô. tá doendo até o fio do cabelo dela. Então, assim, pra você ver como o corpo ele reage à mudança. Pois Pra é. você ficar parada de novo. Mas aí vai vir o seu estímulo, a sua motivação tem que colocar agora na prática pra você não desistir, mesmo doendo, Total. mesmo Total. sentindo dolorido, aquilo faz bem pra você. E eu não parei E tem que 100%, né, continuar. Carol? Porque eu ficava fazendo caminhada. É. Mas não é treino, musculação, né? Ó, sabe uma coisa que eu falava quando a gente fala de ambiente, né, estar em ambiente favorável para a mudança, eu falava para meus pacientes o seguinte, eu fazia, rapaz, bota a roupa e vai para academia, nem que tu passe 20 minutos todo dia. Não, mas peraí, são 2 horas que eu preciso de treino por semana, Carol? São 2 horas de treino por semana. Eu posso fazer tudo num dia só? Eu fazia, não. Porque se você fizer tudo no dia só, você não vai construir o hábito. O hábito é algo diário, é igual a... Você tem que ir para academia como você escova o dente ao acordar. Então, o hábito é o todo dia. É melhor você ir na academia, vai para academia, passa 20 minutos só, passa 20 minutos que seja, e volta, vai no outro dia, e vai no outro dia, e vai no outro dia, porque você fez a construção de hábito, do que você ir passar 2 horas, que vamos pensar assim, em termos de tempo, seria a mesma quantidade de tempo que eu passaria na semana inteira, mas que o resultado é muito mais positivo, porque você construiu o hábito. Exato. Hoje, essa semana foi 20 minutos, a outra já passa 30, depois já passa 40. É a mesma coisa da gente fazer a adição de uma nova atividade física. Total. É a mesma coisa da gente fazer uma adição, vamos dizer assim, vamos tirar o açúcar do café. Né? Primeiro a gente vai tirar, tomo 2 colherzinhas de açúcar e coloco dentro do café. Primeiro a gente retira uma colher, aí vai passar uma semana ainda com uma colher. Aí depois bota só meia colherzinha. Aí passa mais uma semana. Depois se acostuma. E depois você se acostuma a consumir sem o açúcar. E quando bota o açúcar, não, vou querer um açúcar hoje, coloca, já acha ruim o café. Né? Exatamente. Agora vamos dar dicas aqui para as pessoas que querem criar e manter os hábitos saudáveis. Com apoio. Primeiro apoio é seguir Rafaela. Segundo apoio é me seguir. Porque, olha, faça chuva, faça sol. Eu sempre tento botar minha atividade física, porque eu sei que vai estar inspirando alguém. Então, colocar algo bom para a pessoa ver, poxa, quantas vezes eu já escutei, acabei de abrir o Instagram, a primeira coisa que eu vejo é tu treinando, eu tenho que ir. Isso é então, verdade. Continuarão vendo. Ou então, quando eu pergunto, né, Carol, eu tô te vendo treinar, já treinasse? Aí eu vou correr pra academia, Carol já treinou. Já treinou, exatamente, é bem isso, é para criar esse estímulo. Os bastidores estão rindo aqui, porque devem estar passando pelo mesmo processo, né? Para quem sente que está sozinho ou que não tem esse apoio, como é que a gente ajuda essa pessoa, Rafa, a buscar ou até mesmo construir uma rede que de fato motive e ajude a criar hábitos saudáveis? A primeira coisa é ou você malha com um amigo. Eu acho. Coisa. Eu gosto. Adoro. Né? Malhe com um amigo, comece com um amigo. Depois, procure um profissional. Né? Para dar aquele estímulo. Vá atrás de um profissional, de um médico, de um nutricionista. Crie uma rede de apoio. Não crie uma rede só de amigos, não. Porque amigos, às vezes, começam e não terminam. O amigo, você tem que Então, você vai pegar aquele amigo que já treina todo dia, né? Não, aquele amigo que treina todo dia ou que está procurando mudança. Que também o que está com o mesmo objetivo, acaba um puxando o outro. Entendeu? E você com um nutricionista, com um médico, e vendo, né, sua questão interna, como é que tá, seus exames, seu check-up tá em dia, né, ver o que tá faltando para regular, né, as vitaminas necessárias, vocês vão ver que tomando as vitaminas, procurando um profissional, e aquele profissional que seja comprometido com você. Porque se for aquele profissional de já fiz tudo e tchau. Minha obrigação é a prescrição. Ele não... Primeiro que não tem o retorno para o médico, e segundo que aquela pessoa realmente não vai acreditar. Vai se frustrar. Isso acontece muito. Gente, sabe uma dica que eu dou? Bem simples. Primeira coisa que tem que fazer, começa a seguir. Todo mundo tem Instagram, né? A grande maioria das pessoas tem Instagram. Começa a seguir pessoas que te levem para o teu objetivo. Segue aquela pessoa que treina todos os dias, que sempre posta uma alimentação correta, né? Que posta sempre bebendo água,
Porque Verdade. você abrir o Instagram, eita, fulaninho tá bebendo água, deixa eu beber água também. Vamos dizer assim, é um estímulo usar a rede social a teu favor, que é hoje que todo mundo tem na palma da mão. Total. Além de, lógico, amigos, e ir para ambientes que também te levem para isso. Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer. Eu vou para um rodízio de pizza? Aí não, né? Não é coerente com o objetivo. E também fica até Concorda? chato. Você vai pro rodízio de pizza e chega lá. Não, mas eu vou comer salada. Porque sempre tem uma saladinha, né? É. Eu prefiro nem ir, Também. né? Eu evitar lugares que a pessoa chega a tentações, né? É porque, assim, o esforço que você terá para dizer um não dentro de um rodízio de pizza é muito grande. É uma energia muito grande que você tem que colocar ali. Então, vá para um local que só vende a salada, por exemplo, que você vai ficar sem opção, né? Você não vai ter uma pizza onde só vende salada. Então, poxa, aqui eu só posso comer salada, então eu vou comer a salada. Então, você tem que também criar esses ambientes que te levem para o teu objetivo. Estar com pessoas que te levem para o teu objetivo. Bebida também em festa, Carol. Era uma coisa que eu mas fazia. aí Todo mundo fazia. Tu fica o tempo todo com esse copo. Ninguém sabia o que tinha dentro do meu copo. Eu fiz, tô bebendo ainda. Era Red Bull e gelo. E gelo, água Acabou. com gás. Água com gás. Pronto, eu botava A às vezes... caipirinha sem álcool. Às vezes eu colocava o Red Bull para o povo ver uma corzinha. Pra ninguém ficar enchendo o saco. Ninguém enchia o saco. Porque ficava, tu não tá bebendo não? Tô aqui, ó. E era o copinho de Red Bull, então de água com gás. Então, você tá tomando o quê? Eu fiz assim, o vodka tá aqui, ó. Tá aqui. Não tinha nada, eu fiz só no peço para experimentar. Só no peço para experimentar. Mas é bem isso. Então, assim, os ambientes realmente... E isso a gente não fala só para... A gente tá falando de hábitos saudáveis. Assim, os objetivos pessoais também de trabalho. Tudo. Tudo da sua vida. A rotina realmente influencia. Influencia em tudo. Então, assim, estar com pessoas que te levem para o objetivo. Seja ele qual que você construiu, né? Qual você colocou como meta para a sua vida. Se envolver com pessoas que te levem a esse objetivo. Total. E não que te puxem desse objetivo. E para quem quer ser rede de apoio para alguém, o que você acha que pode ser feito no dia a dia para incentivar sem pressão? Outra pessoa... É porque assim, vou dar um exemplo, tá? Às vezes eu passo isso... Eu às vezes fico me beliscando, como diz a história. Que quando eu vejo que a pessoa... um dia a pessoa fala pra mim assim, eu quero emagrecer, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Aí essa mesma pessoa, no outro dia... Tá comendo uma tortinha linda. Tá com uma fatia de bolo desse tamanho na minha frente, aí eu fico me beliscando pra não falar. Pois é. Porque eu acho que a pessoa acaba pressionando ela, né? Eu sinto que como se estivesse pressionando ela. Como é que Carol, a gente pode ser rede de apoio tem... sem ser essa pressão? Mas desculpa te interromper, tu não precisa falar nada não, teus olhos falam. Né? A crítica vem. Tá vendo? O problema é porque assim, eu aprendi a controlar a minha boca, mas eu não aprendi a controlar... A cara tem legenda. Não aprendi, eu tenho que aprender a controlar. Mas assim, como ser essa rede de apoio sem ser a pressão na vida de alguém? Até pra gente não ser aquele amigo chato, né? Minha gente, é só chamar o amigo para aquele restaurante que é mais leve. Que ele não vai comer a tortinha, ele pode até comer. É verdade. Ele pode comer até um brownie fit, mas ele não vai comer a tortinha. Então levar o amigo, não, vamos comer a saladinha tão boa em tal canto, maravilhosa. Eu já começo assim, porque eu sei que a pessoa pode cair na tentação, né? Quando chega lá, come a salada, a gente conversa, não sei o quê. E tá tudo certo. Aí tá tudo certo. No final, vamos tomar um cafezinho para poder a gente cortar a sobremesa. Tá, bora, Rafa. É assim. Então, isso foi uma das táticas que as pessoas que andavam comigo faziam e eu percebi depois. Aí eu fazia, olha, para eu cortar a sobremesa. Verdade. Eu corto a sobremesa como? Com um cafezinho. Tá entendendo? Sem açúcar, gente, sem açúcar. Verdade. Aí, o que acontece? Então, eu comecei a ver e eu fazia isso com outros amigos. Né? Quando eu via... né? Replicando. E eu via que eu estava fazendo bem também, tanto para mim, quanto para outra pessoa. Né? Porque às vezes a gente se perde numa dieta com uma refeição. Você sabe disso, Carol. Aí faz, não, perde. Com uma, eu já vejo que perde, porque eu já vi comigo. Eu me observando. E eu vi a diferença. Por mais que eu compensasse a compensação do dia seguinte, mas não funcionava, entendeu? A compensação. Porque às vezes você via que não estava tão balanceada assim. Mas... gente, hoje a gente realmente esperava, quando eu falei Rafa, todo mundo falando, achando que a gente ia falar de moda, acredito eu, né? Mas a gente falou porque eu vi o processo dela, uma parte do processo dela, né, acontecer, e eu vi que eu fazia
A Rafa é o exemplo de uma pessoa onde a rede de apoio, o ambiente favorável para a construção de bons hábitos é essencial na vida de qualquer pessoa. Rafa, a gente já teve vários profissionais de saúde passando por aqui. E falando de doença propriamente dita. A gente começava a falar sobre doença e terminava na prevenção. E toda prevenção é a aquisição de hábitos saudáveis. E isso vai desde pequenininho. Né? Eu brinco que é do careca ao careca que os hábitos saudáveis eles têm que permanecer na vida da gente. E esses hábitos saudáveis é o quê? Como é que eu vou cuidar do meu corpo? Uma alimentação equilibrada em quantidade, qualidade e variedade. Um sono de qualidade. Se hidratar bem, praticar atividade física, suplementar quando necessário. Não existe segredo. Você vai tomar sim medicamento, claro, você vai tomar se você não construir hábitos saudáveis ao longo da sua vida. Isso é verdade. E Rafa é o exemplo de que ela tem né, uma doença de base, tratou essa doença de base, vive de forma saudável hoje, porque teve uma rede de apoio que fez ela construir os hábitos saudáveis. E que ela vai contar ainda muita história pra gente de moda, vai sim. Vai compartilhar muito treino, muita alimentação, muitas dicas de coque, de roupa e etc e tal. Hoje eu tô até mais organizada, viu, Rafa? Também. Tô vendo, tá tão... Os bastidores hoje até me elogiaram, porque eu disse, não, é porque vai ter uma blogueira, né? Eu tenho que me organizar. Então, assim, hoje a conversa foi justamente para lembrar você que você não está sozinho. Busque sua rede de apoio. Busque pessoas que vão te levar para o seu objetivo. Busque lugares que vão te levar para esse objetivo. E outra coisa, se a gente vê alguém que está levando a gente para um objetivo contrário, dá um tempo nessa pessoa. Dá um tempo. Deixa essa pessoa quietinha na casa dela. Até bota você no congelador. É isso. Até você atingir seu objetivo. Quantas pessoas eu não tive que colocar no congelador? Porque, assim, às vezes só crítica faz com que a gente também desista. Né? É chato. Então, Rafinha, adorei nossa conversa. Foi super gostosa. Acho que muita gente aqui que está nos ouvindo, que está nos vendo, vai se identificar com algumas falas, principalmente de Rafaela, e perceber que na mudança a gente não precisa estar sozinho, a gente pode sim estar acompanhado. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês também. Quero deixar uma lembrancinha aqui. Uau! Para você. Eu digo, o que é que a gente dá? Né, o que tem na Gold Medic que pode servir para nossa blogueira. Tem muita coisa lá. Ela já ganhou outras coisas. O travesseiro até hoje. O travesseiro. E agora ela vai ganhar uma coisa bem interessante para usar no rostinho dela. Uau! Rafinha, obrigada pela sua participação no nosso podcast. Espero que se a gente tem impactado positivamente a vida de alguém que vai nos seguir, né, adotar novos hábitos, eu já vou estar muito feliz com o resultado desse podcast. Que bom. Lembro novamente de seguir a gente nas redes sociais, Carol Costa, Gold Medic. Seguir a gente no nosso canal no YouTube, Movimento Saudável. E, Rafinha, mencione o seu novamente. O Mundo da Gringa. O Mundo da Gringa. Tem algum ponto que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes? Alguma mensagem final? Fica à vontade. O podcast é seu, viu? Eu acabei dizendo já a mensagem que eu queria dizer, né? Que você não tem concorrentes. Não tem concorrentes. Você tem que concorrer consigo mesmo. Então, cada vez mais atingir o objetivo que você acha que seja o seu melhor. Então, se você der o seu melhor, o resultado vem. Devagar ou rápido, mas ele vem. Com certeza. E ajude seu coleguinha também. Ajude seu amigo. Puxe ele para esse, vamos dizer assim, para esse hábito positivo que você vai levar para a sua vida. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Aguardo vocês para os próximos episódios.